Olá, pessoal! Hoje é a nossa aula de português e dando continuidade ao conteúdo que nós vimos, do bimestre passado, que nós demos início aos estudos sobre a questão das figuras de linguagem, que é quando eu estudo de maneira da semântica, e sintaxe, que é como eu escrevo e analiso as frases de acordo com os seus significados. É o que eu quero dizer em uma determinada frase, em uma determinada circunstâncias. Elas são definidas por figura de linguagem, como ela é pronunciada, por figura de pensamento, o que eu penso, qual o sentido lógico daquela frase, e nós estudamos no bimestre passado, no caso da metáfora, e hoje nós vamos iniciar com a catácrese. A catácrese é uma figura de linguagem, de palavras ou semântica, que utiliza uma palavra ou uma expressão que, apesar de estar fora do seu significado original, é usada muito pelas pessoas, se tornando comum e facilitando a comunicação. Ela é usada porque a palavra correta a ser usada não é conhecida pela maioria das pessoas. Então, pessoal, quando eu falo em catácrese, eu falo, catacrese, que se chama essa figura de linguagem. Quando eu trabalho essa figura de linguagem, eu tenho que ter noção de que essa palavra, esse determinado nome, ele é utilizado por uma grande quantidade de população. Então, não sou só eu que vou usar essa palavra, ela tem que ser usada por várias e várias pessoas. Exemplo, nós temos aí a manga da camisa. Será se o nome daquela parte da camisa se chama mesmo de manga? Porém, mesmo ela tendo outros nomes, as pessoas usam, classificam essa parte da camisa por o nome de manga. O pescoço da garrafa. O pescoço da garrafa é aquela parte onde fica a tampa da garrafa. Então, será se ali não temos outra definição, outro nome? Se temos, as pessoas não conhecem e faz o uso desse nome para defini-la. O bico do avião, o avião não tem bico, porém, nós definimos o bico, no caso seria a ponta, do avião, com esse termo para que todos possam conhecer. O pé da mesa, o braço da cadeira, a gente coloca o braço da cadeira em relação às carteiras da escola, por exemplo. Então, nós colocamos nomes que não são os propriamente ditos de uma determinada coisa. Estava com coceira no céu da boca. Então, nossa boca tem um céu. Então, nós não usamos as palavras, do seu sentido real. E aí facilitamos na linguagem e essa palavra ela tem que ser usada pela maioria das pessoas. A próxima figura de linguagem é a perífrase. A perífrase é uma figura de linguagem de palavras ou semântica que utilizam a expressão para mostrar as características ou atributos de um ser, lugar e objeto, ou um fato que se consagrou. Exemplo, pessoal, então, quando eu faço uso dessa perífrase, é quando eu quero trabalhar lembrando daquilo que caracteriza algum lugar, algum ser, alguma pessoa. Por exemplo, quando eu digo Pelé, o rei do futebol. Quando eu falo que ele é o rei do futebol, isso é uma característica dele por conta do seu talento no esporte, no futebol. Então, o rei do
do futebol, nós temos aí a figura de linguagem perífrase. O país do futebol está cada vez mais violento. Então, o país do futebol é uma característica do Brasil. E aí, para não usar a palavra, né, o nome do Brasil, nós colocamos sua característica, que é o país do futebol. Está chovendo na minha cidade maravilhosa. Qual é a cidade maravilhosa? Rio de Janeiro. E aí, para não colocar o nome do Rio de Janeiro, ele coloca cidade maravilhosa. E a terceira figura de linguagem que nós vamos estudar hoje é a sinestesia, que é a figura de linguagem da palavra ou semântica que mistura a sensação dos sentidos humanos, como a visão, tato, olfato, paladar ou audição, para dar um estilo ao texto. Exemplo: Pedro olhou friamente. Será se tem como nós olharmos friamente? Não tem. Porém, eu atribuo uma característica à questão da visão nesta frase. Sua voz ecoava friamente pelo corredor. Tem como uma voz ser fria? Não, mas aí eu caracterizo ela dessa forma. E Cristina tem um olhar doce. Ninguém pode ter um olhar doce. Porém, eu caracterizo um olhar meigo, doce, nessa frase aí. E aí, esses acontecimentos, essas características que eu atribuo para os sentidos humanos é chamado de sinestesia. O versículo é: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 6,36.